Você sabe quem é o Galactus? Galactus é um personagem do universo Marvel que agora pela primeira vez chega ao cinema, à tela grande, no novo filme do Quarteto Fantástico. Na verdade, é a primeira vez que ele aparece com a aparência clássica dos quadrinhos. Ele já havia aparecido em um filme anterior desse mesmo grupo de personagens que é o Quarteto Fantástico, mas totalmente diferente dos quadrinhos. Isso gerou muita crítica. Aí agora, dessa vez, resolveram fazer uma apresentação do Galactus idêntica aos quadrinhos. Bom, eu ainda não vi o filme. Não sei se você já. Se você já viu, coloque aí nos comentários as suas impressões. Só não dê spoiler, porque eventualmente alguém que ainda não viu o filme também poderá ler os comentários aqui. Enfim, diga se você gostou ou não. Mas por que eu estou falando do Galactus? Deixa eu primeiro falar um pouquinho sobre quem é esse personagem, para dar um mínimo de informação a respeito, e depois eu vou responder a pergunta que eu mesmo fiz. Por que eu estou falando a respeito dele aqui hoje? Na mitologia da Marvel, o Galactus é um personagem criado pelo Jack Kirby, um dos principais roteiristas de histórias em quadrinhos do movimento chamado mainstream dos Estados Unidos. Ele criou personagens que fazem parte do universo tanto da Marvel quanto da DC. O Jack Kirby tinha uma criatividade incrível. A criatividade dele é um negócio impressionante. E os personagens que ele criou são muito interessantes. Entre eles, o Galactus, que pertence ao núcleo cósmico da Marvel. É um ser alienígena que tão antigo quanto o universo e é poderosíssimo. Tem poderes inimagináveis. Só que o Galactus, ele se alimenta da energia de planetas. Por isso ele é chamado de o Devorador de Mundos. E ele é apresentado nas histórias da Marvel como um ser que está acima do bem e do mal. Então, ele, nessa mitologia da Marvel, não é nem bom nem mal. Ele é o que ele é. Ele precisa sobreviver, ele se alimenta, então, da energia dos planetas e, evidentemente, destrói os planetas, porque ele suga completamente a energia deles. Assim, ele sobrevive. E ele não importa se é um planeta habitado ou não. Se é habitado por seres sencientes, isto é, seres que têm consciência e inteligência, ou não. Ele não importa. Um planeta, por exemplo, que tem uma forma de vida que é inteligente, ele não importa, chega e destrói, porque ele tem que satisfazer as vontades dele, ele tem que sobreviver. E para sobreviver, ele destrói planetas, repetindo, não importando se é um planeta habitado ou não. Muito bem. Você está prestando atenção no que eu estou falando aqui? Um ser poderosíssimo que faz o que quer, porque ele é poderoso demais. Ele praticamente não tem rival, não tem adversário. E ele não se importa com o que é certo ou errado. Ele só se importa em fazer aquilo que ele quer. Só se importa com isso. Não se importa se vai destruir milhões, bilhões de vidas. Não se importa nem um pouco com isso. Tá bom, mas por que eu estou falando do Galactus? Porque tem muita gente que tem complexo de Galactus. Vamos pensar um pouquinho aqui. É claro que ninguém tem superpoderes como este ser da Marvel tem. É claro que é pura imaginação do Jack Kirby. Ninguém tem o poder que o Galactus tem. Mas qual que é o poder que alguém pode ter no nosso mundo? Você já parou para pensar nisso? Qual é, eu diria, o único poder, até mesmo superpoder, que alguém pode ter na nossa realidade? A resposta: dinheiro. Aliás, tem uma cena de um filme da DC
Se a minha memória não me trai aqui agora, é um filme da Liga da Justiça. Coloca aí nos comentários se eu falar aqui, se você se lembrar, você já assistiu o filme, coloca aí nos comentários se a minha lembrança está correta ou não. O Bruce Wayne, né, que é o Batman, ele está fazendo esta união, né, procurando formar uma equipe de super seres, né, seres super poderosos. E aí ele está conversando com o Barry Allen, que na mitologia da DC é o Flash, o rapaz que sofreu um acidente e adquiriu super velocidade por causa disso. E aí os dois estão conversando e aí o Barry pergunta para o Bruce Wayne, qual que é o seu superpoder mesmo? E aí o Bruce Wayne responde para ele, eu sou rico. Olha só, qual é o seu superpoder? Eu sou rico. E de fato, para quem conhece a mitologia da DC, sabe que o Bruce Wayne é bilhardário. Muito bem, esse é o único superpoder que na nossa realidade alguém pode ter. E aí quando a gente vê alguém que por ser rico, milionário, bilhardário, trilionário, acha que pode fazer o que quiser e que não se importa com as questões morais e éticas, não se importa se está fazendo bem ou mal, se está prejudicando a vida de outras pessoas. Eu quero fazer, eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu sou rico. Imagina então um país, o país mais rico do mundo, que tem um PIB, um produto interno bruto, maior que qualquer outro país da Terra, e que por isso, por ter poder demais, quer que os outros países façam tudo o que ele quer. E quer ter hegemonia total e absoluta. E destrói quem pensa diferente. Destrói, ou pelo menos tenta destruir, quem ousa questionar a sua hegemonia, seus planos de domínio total, completo e absoluto no mundo. Por quê? Porque tem dinheiro demais. Então todos têm que se curvar à minha vontade, todos têm que fazer o que eu quero, todos têm que atender aos meus interesses. Biblicamente falando, quem tem alguma coisa, não importa o que, sabedoria, ou força física, ou dinheiro, seja lá o que for, tem que pensar no outro, no que não tem, não pode ser egoísta, egocêntrico, tem que pensar no próximo, no semelhante, especialmente nos mais desfavorecidos, e colocar os dons e capacidades, habilidades, ou a riqueza que tem, não apenas ao seu próprio serviço egoísta, egocêntrico, mas a serviço do próximo, especialmente daquele que tem menos, que está numa situação de fragilidade, vulnerabilidade social e econômica. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Se sim, clica aí na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café, e se você já se inscreveu, muito obrigado, e que nós não sejamos dominados pelo complexo de Galactus.